pegando o gancho aí do senador Fernando Bezerra, nós vamos conversar agora. Hoje é o Dia Nacional da Imunização e vamos conversar com o médico infectologista e também professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Daniel Jarovski. Olá, Daniel. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Eu acho que, de fato, essa data, né, no momento em que vivemos, segundo ano de pandemia, nunca foi aí tão prestigiosa, homenageada mesmo a necessidade da imunização, né? Está correto. Realmente, o dia, não só o Dia Nacional, mas hoje é o Dia Mundial da Imunização, é essencial para lembrarmos que é importantíssimo mantermos as taxas de vacinação elevadas, ainda mais nesse período pandêmico, como você mencionou. Sem dúvida, o senador Bezerra falava agora da expectativa da total imunização. Aqui em São Paulo hoje tivemos inclusive uma antecipação na data também em outubro. O Rio de Janeiro também já fala esse período, outros estados. Qual que é a sua expectativa de fato dessa que isso se transforme em realidade? E qual que vai ser o impacto que você imagina em relação ao coronavírus e esse momento que vivemos? Olha, acredito que as próximas semanas, próximos meses, realmente a oferta de vacina deve aumentar bastante. Vários produtores têm mudando estratégias. Acredito sim que é possível vacinarmos a população programada até setembro, outubro. O SUS tem capacidade plena de fazer isso, faz todos os anos com vacina, campanhas de vacina contra a gripe. Então, nós temos condições plenas de fazer isso. Realmente existe uma limitação de oferta de vacinas, que às vezes foge um pouco, né, do controle, um programa do governo brasileiro, mas enfim, é sim dos fornecedores de insumos. Mas considerando que é um país continental com uma população gigantesca, eu sou otimista sim, apesar de todos esses entraves, que os números vão ser alcançados até setembro, outubro. Agora, Daniel, para falar um pouco das vacinas que nós estamos aqui colocando à disposição, né, da população. Na semana passada, a Anvisa também, a Covaxin indiana e também a vacina Sputnik V da Rússia, com condições, né? Então, a gente já popularmente a gente percebe, as pessoas falam da Pfizer, da AstraZeneca, Coronavac. E muitas vezes, até em razão de reações da AstraZeneca, as pessoas procuram até escolher, ó, eu gostaria de tomar Pfizer, eu gostaria de tomar aquela, outra. E com essas condicionantes envolvendo a Covaxin e também a vacina Sputnik V, inclusive há uma limitação, as pessoas vão ser acompanhadas. O que você pode falar em desconfiança das vacinas contra o coronavírus que estão chegando no braço dos brasileiros? Olha, apesar dessas vacinas todas elas serem extremamente novas, né, no mundo, no hall de vacinas disponíveis para todos, o número de vacinados é galopante. Então, realmente, a experiência que tem se obtido nesses últimos meses de vacinação em todo o planeta é muito grande e é crescente e em escalada. Ou seja, é normal identificarmos alguns eventos associados a algumas vacinas, isso é comum com outras vacinas, historicamente falando, e é o que está sendo feito com as atuais vacinas de Covid disponíveis. Então, todas essas que você mencionou, que já estão disponíveis no Brasil ou virão para cá, para o nosso país, todas têm um perfil de segurança extremamente aceitável, algumas com, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, por exemplo, com algumas peculiaridades, mas a ideia é que todas elas são seguras sim, e a recomendação é que não se escolha a vacina, né? Eu prefiro tomar a vacina que estiver disponível, se proteger, se imunizar o mais rapidamente possível, do que ficar correndo atrás de uma vacina que você acredita que seja melhor. Inclusive, porque não existem estudos comparando essas vacinas uma com a outra, então é impossível dizer que uma vacina é melhor do que outra. O importante, antes de dizer se uma vacina é melhor ou pior do que outra, é ter altas taxas de vacinação. Isso sim vai ser o pulo do gato aí para a gente conseguir controlar essa pandemia. Daniel, nós vínhamos, né, antes mesmo do coronavírus, numa campanhas desinformação em relação à vacinação.
e tivemos aí prejuízos, evidentemente, o retorno do sarampo, claro, que foi aquele evento também da Venezuela, a chegada aqui do navio, particularmente aqui em Santos, mas de qualquer forma começou a se disseminar, infelizmente, desconfianças em relação à vacinação. O que você pode falar sobre isso e também informar de fato as pessoas? Olha, realmente, por serem vacinas novas, as da Covid, gera muita curiosidade e muita desconfiança, ainda mais porque alguns processos de produção, de desenvolvimento foram acelerados pela necessidade, né, pela urgência da situação global. Mas, de novo, eu reforço que as vacinas atualmente disponíveis estão seguras, e isso é extremamente importante porque o impacto, como você mesmo mencionou, não foi só na taxa de vacinação contra a Covid, mas o impacto foi muito grande nas vacinas de rotina do Programa Nacional de Imunizações. Existe uma estimativa de que as taxas de vacinação globais atualmente, no fim de 2020, são equivalentes a 1990, ou seja, nós retrocedemos praticamente 25, 30 anos em apenas um ano de pandemia, devido a outros fatores, é multifatorial, não é só desconfiança, não. Então, a segurança da vacina é o primeiro passo para se ter um sucesso no programa de vacinação. É essencial que as outras vacinas também sejam mantidas em altas taxas de cobertura vacinal, para que doenças que estão controladas ou até mesmo eliminadas, como você mencionou, o próprio sarampo, né, não retornem. O sarampo retornou realmente, de fato, por outro motivo, mas é só um exemplo real, de vida real, de que uma doença que estava controlada pode sim voltar ao Brasil e causar muito trabalho. E me chama a atenção a poliomielite, né? Eu queria que você falasse então quais vacinas que estão à disposição da população de graça nas campanhas e que, a exemplo do coronavírus, né, essa vacina, esse imunizante, todas as pessoas devem, evidentemente, atender esse chamamento do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, dos municipais, e as pessoas devem comparecer aos postos e tomar essas vacinas. Bom, a lista é bastante grande, são mais de 16 vacinas que o Ministério da Saúde disponibiliza, é um dos calendários vacinais mais completos do mundo, isso muito pouca gente sabe e nós devemos nos orgulhar muito disso, mas dentre as principais vacinas que eu acredito que sejam relevantes, principalmente nesse momento agora, né, em fim de outono, começo de inverno, nós temos a gripe, né, a campanha da gripe começou ontem, na verdade foi estendida ao longo dessas últimas semanas, vem sido estendida junto com a Covid, que é essencial lembrar que o vírus da gripe vai circular junto com o Covid, com o SARS-CoV-2. Temos vacina contra a meningite, e estávamos indo muito bem no controle da doença meningocócica, tivemos mudanças ano passado também, no meio da pandemia, o Ministério expandiu a cobertura de vacinação contra a meningite. Você mencionou poliomielite, entre outras vacinas que estão controladas. Então, por exemplo, a difteria, que também tivemos casos na Venezuela, então existe o risco de reintrodução da difteria no Brasil, caso as taxas se mantenham baixas. Existem muitas outras vacinas, HPV, doença pneumocócica, rotavírus. Então, realmente é um arsenal de imunizantes que o Ministério dispõe, que deve ser aproveitado, e cada faixa etária tem indicações específicas. Então, se uma pessoa não sabe, se você não sabe quais vacinas você tem a receber ou quais estão atrasadas, vá no posto de saúde mais próximo e eles, sem dúvida nenhuma, vão atualizar tudo que for possível e estiver disponível para ser feito. Sem dúvida, né? E como é que o senhor avalia? O senhor falava aí até um dado preocupante, né? Essa regressão nas vacinações, níveis aí muito abaixo, a população evidentemente crescendo e nós observarmos aí que as pessoas estão com medo. Eu queria que o senhor reforçasse então da segurança, da eficácia e para a mãe levar seu filho, o pai levar seu filho e, é claro, atender também a campanha agora do coronavírus. Muitas pessoas, mais de 500 mil pessoas no estado de São Paulo, tomaram a primeira dose e também simplesmente não apareceram depois para a segunda dose. Exatamente. Então, só reforçar que realmente todas as vacinas do Ministério da Saúde, todas elas, têm mais de 10 anos de experiência, estão no mercado há mais de 10 anos, algumas estão até 50 anos no mercado, então isso só reforça a segurança das vacinas em geral, e mesmo as vacinas novas, não estou falando só de Covid, tem outras vacinas novas a caminho, né, no âmbito de vacinação, todas passam por processo de segurança, né, de estudos de segurança e efetividade. Então, a gente entende que sempre que uma vacina é licenciada e recebe o aval da Organização Mundial da Saúde, ela está apta e ela é segura
e eficaz na proteção de uma vacina. Então, juntando tudo isso, é importantíssimo que se mantenham as taxas de vacinação muito altas. Como eu falei, não adianta você comparar uma vacina com a outra, sei lá, Pfizer versus AstraZeneca versus Coronavac. A ideia não é comparar uma com a outra, não é dizer se uma é melhor, outra é pior. Isso é um mito que a gente tenta desmistificar, mas o importante para o Brasil, ainda mais agora que teremos, a princípio, pelo menos 3 vacinas contra a Covid, por exemplo, é que as taxas de vacinação sejam muito altas, independente da vacina que se tome. Eu acredito que o estudo que vem sendo feito na cidade de Serrana, né, em São Paulo, vai ter um estudo em andamento, vai trazer informações muito interessantes e que justamente a grande importância desse estudo é mostrar que a taxa de vacinação foi acima de 75%. Então, de novo, independente da vacina que foi usada, eles obtiveram vacinações em mais de 75% da população, e esse é o caminho das pedras. Daniel Jarovski, que é médico, infectologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Até mais. Obrigado pelo convite.